Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. É com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui reunidos nessa oportunidade de recebermos esses benefícios do passe, da reflexão do Evangelho, de uma maneira virtual. Então, vamos assim nos conectando a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que comandam este trabalho espiritual, e em prece nós vamos mentalizando Jesus aqui conosco, com seus mensageiros, nos envolvendo em suas vibrações amorosas. Jesus querido, que cada um de nós possa, no momento em que estiver ouvindo esta reunião, confiar no seu amparo, elevar o seu pensamento e sentir a sua presença amorosa em nossa vida. Que possamos, Senhor, nos fortalecer no bem e, principalmente, compreender os seus ensinamentos e colocá-los em prática, pois é o único meio de nós encontrarmos a nossa tão desejada felicidade. E assim, unidos em seu nome, nós iniciamos o encontro com o Evangelho de hoje, oferecendo a toda essa equipe espiritual a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E com essas vibrações carinhosas, nós vamos envolvendo Marcos, que irá trazer para nós hoje as reflexões do Evangelho, que Jesus e sua equipe possam inspirá-lo, acompanhá-lo, para que as suas reflexões possam tocar os nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria muito grande participar novamente do Encontro com o Evangelho do Céu. Nós vamos falar hoje sobre a lição 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito pelo Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E essa lição 6 tem o título de Esforço e Oração, né? E aí, então, esse capítulo, ele vai trazer, o Emmanuel vai trazer para a gente a seguinte frase do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar aqui para ler a frase direitinho. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Quem que subiu ao monte? Jesus, né? O Mateus estava contando que depois de Jesus realizar ali as curas, de depois que Jesus atender aquelas pessoas, né? Imaginemos isso, né? Tentamos nos colocar em pensamento naquela época e vamos tentar visualizar, então, o povo sofrido se aproximando de Jesus e ele abraçando os idosos, afagando a cabeça das crianças, tratando os doentes com muito carinho, né? Então, depois de passar longas horas, não é, nesse atendimento solidário e fraterno, Jesus se afasta, sobe até um monte e vai orar, né? E aí nós poderíamos perguntar assim, Jesus orava com qual finalidade, né? Eu acho, né, um palpite meu aqui, pelo que a gente estuda, ele devia orar em primeiro lugar para agradecer a Deus, porque nós devemos ser gratos, né, a Deus por tudo que compõe a nossa vida. Então, Jesus devia orar para agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado com aquelas pessoas, de ter aliviado o sofrimento delas, não é?
Jesus pode também ter orado para pedir forças para continuar o seu trabalho aqui na Terra, não é? Porque a oração nos conecta com o mais alto e nós aurimos forças também nesse contato com a espiritualidade superior, né? E aí, quando a gente fala, então, que Jesus podia ter orado para pedir forças para prosseguir o seu trabalho, vai cair numa das frases que Emmanuel escreveu aqui nesta lição, que ele diz o seguinte, né? Que trabalho e prece completam-se um ao outro. Olha que frase interessante. Trabalho e prece completam-se um ao outro, né? Ninguém consegue aqui na Terra passar uma vida inteira trabalhando, né? A gente não consegue, a gente não é uma máquina, a gente precisa de descanso, né? E além do descanso, a gente precisa também do convívio social, do convívio familiar, não é? Ninguém vive bem sem nenhum tipo de relacionamento social. Da mesma forma, o Espiritismo nos ensina que também faz mal para a criatura viver isolada, não é? Seja isolada, cercado de pessoas, porque isso pode acontecer, a gente pode ter um isolamento, não é? Nos acrisolando de tudo que acontece à nossa volta, ou a gente pode viver isolado, entrando para um convento, indo meditar numa montanha a vida inteira. A meditação é ótima e saudável, mas quando nós vivemos apenas para meditar, apenas para orar, o convento também é uma coisa ótima para quem se identifica, não é, com essa filosofia religiosa, o monastério, tudo isso daí faz bem, mas o isolamento faz mal, porque nós somos criaturas sociáveis, não é? Nós fomos criados para viver em sociedade, para sermos produtivos, para trabalhar dentro de casa ou fora dela, né? E aí o Espiritismo, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar das leis morais, ele nos diz que todo trabalho é digno quando ele fala da lei do trabalho, né? E se nós formos pensar nessa afirmação que os espíritos deram a Kardec, realmente é uma grande verdade, né? O que seria do mundo sem aqueles trabalhos que são considerados mais simples, né? A gente não consegue conceber uma cidade sem a coleta de lixo, por exemplo. Alguns episódios do passado em que os coletores de lixo fizeram greve, nossa, a cidade virou uma bagunça, não é? Então, o trabalho do coletor de lixo é digno, o trabalho da dona de casa, do faxineiro, do peão de obra, é tão digno quanto o trabalho do médico, do advogado, do dono de um escritório, até do presidente de um país, não é? Todo mundo tem a sua função e é útil para a sociedade dentro daquilo que faz. E aí, como Emmanuel disse, trabalho e prece completam-se um ao outro. Só que não adianta nós ficarmos rezando e esperando que as coisas caiam do céu, não é? Não dá certo a pessoa passar o dia inteiro só em contemplação, só em meditação e não fizer nada. E aí eu estou falando de um trabalho, não só o trabalho material, mas aquele trabalho que nos move em direção ao nosso progresso espiritual também, não é? Então, aquele que só ora e fica esperando que milagres aconteçam na vida dele, vai acabar não alcançando nada, porque não é assim que as coisas funcionam, não é? Deus tem um infinito amor por nós, mas não é por isso que ele vai fazer as coisas no nosso lugar. É importantíssimo nós compreendermos isso. Antigamente, as pessoas diziam, a minha avó dizia bastante, né, um ditado que é assim: Deus ajuda quem cedo madruga. O que significa isso, né? Significa, não precisa acordar cedo para ser um espírito evoluído, né? Mas significa que a pessoa que se esforça, que se dispõe a pular da cama, sair de casa e realizar alguma coisa, ela está trabalhando em benefício próprio, não é? E quando a gente evoca a imagem de Deus que não vai fazer as coisas por nós, ele vai nos ajudar, mas ele não vai fazer as coisas por nós, eu consigo fazer um paralelo com a vida cotidiana aqui de quem tem filhos, por exemplo, né? Eu, algumas pessoas me conhecem, tenho dois filhos. Hoje, meu filho mais novo tem 24 anos e a minha filha mais velha tem 26. Quando eles eram bebês, eu e a minha esposa cuidávamos dele com toda a atenção do mundo, né? Era mamadeira, fralda, comidinha na boca. Daí eles cresceram um pouquinho e aí o foco da nossa preocupação mudou, né? Eles tinham que ir para a escola, fazer lição de casa, tomar banho, escovar os dentes, essas coisas de criança, não é? Aí, com o passar dos anos, eles cresceram mais um pouquinho. E a gente, então, começa a querer saber com quem que eles estão andando, né? Se eles estão namorando ou não estão, né? O que que eles estão fazendo do tempo ocioso daquela adolescência, que é um período tão importante na vida, não é? E aí a vida vai passando. E é claro, hoje, eles já adultos, é claro que eu ainda me preocupo, não é? Afinal de contas,
são meus filhos e eu vou me preocupar o resto da minha vida com eles. Mas o foco da preocupação mudou. Eles são adultos, eles já cresceram. Não tem mais sentido eu querer pegar na mão deles para ajudá-los a atravessar a rua, não é? Não tem mais sentido eu querer dar comida na boca deles com medo de que eles se engasguem comendo sozinhos. Então, isso significa o quê? Por mais que eu goste dos meus filhos, por mais que eu os ame, eles têm que viver a vida dele para conseguirem progredir. E esse viver a vida deles implica em dar os próprios tropeços, não é? Em cometer os próprios erros, porque a experiência ensina muito para a gente. Se a gente faz um negócio muito errado, o primeiro ensinamento que nós vamos ganhar é que aquilo não deve ser feito de novo. E isso a pessoa só vai internalizar um tipo de ensinamento desse, um tipo de aprendizado desse, vivendo uma situação dessas, não é? Então, por mais assim que eu ame os meus filhos, eu não consigo passar pelas experiências que eles têm que passar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é uma metáfora, não é? Sobre a figura de pai de Deus e os seus filhos, que somos nós, que somos a humanidade aqui na Terra. No meu papel de pai, eu tenho o dever de continuar aconselhando os meus filhos, né? Mas eu não posso impor que eles sigam esses conselhos que eu dou, não é? Se eles quiserem seguir, ótimo, mas se eles não quiserem seguir, eles têm a liberdade deles, eles têm o livre-arbítrio deles. E se eles sofrerem por causa de alguma determinação que eles resolveram seguir e que é contrária ou é favorável ao meu conselho, não é? Então, é aquilo que eu disse, certamente aprenderão alguma coisa e da próxima vez vão tentar fazer diferente se aquele aprendizado foi um aprendizado de sofrimento, né? E é exatamente assim que Deus age com a gente. A humanidade já viveu a sua infância lá no tempo das cavernas, né, quando nós éramos espíritos primitivos. Durante milhares de anos, homens e mulheres passaram por diversas situações aqui no planeta em um processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento intelectual e espiritual. Então, hoje, nós todos que estamos vivendo agora na Terra, que somos a humanidade, estamos vivendo encarnados e desencarnados, porque a humanidade da Terra é todo esse conjunto de espíritos que estão na carne e fora dela, né? Nós somos aquele filho que virou adulto, né? Nós já temos condições de caminhar com as nossas próprias pernas. E da mesma forma que um pai, frente a um filho adulto, dá conselhos, mas não impõe nada, Deus nos dá conselhos, mas nos dá também o livre-arbítrio para agirmos da forma como queremos, não é? Como desejamos. E o melhor conselho que Deus poderia ter nos dado como pai, ele veio na forma de um ensinamento de luz para a gente, trazido por Jesus, não é? Deus permitiu que Jesus viesse até nós para nos ensinar como viver. O Evangelho de Jesus é uma cartilha de vida, gente, não é? Quando nós sofremos, é porque nós não estamos vivendo de acordo com o que Jesus ensinou. Falando novamente das leis morais que tem lá no Livro dos Espíritos, logo que começa a parte terceira do Livro dos Espíritos, está escrito assim: o homem só se torna infeliz quando se afasta das leis de Deus. E as leis de Deus foram completamente exemplificadas pela vida de Jesus, não é? Então, quando nós nos afastamos daquilo que Jesus nos ensinou, nós acabamos sofrendo, né? Jesus mostrou um caminho reto para que a criatura humana conquiste a felicidade. Mas o que que acontece? Nós estamos andando nesse caminho reto e, de repente, a gente olha para o lado e repara em alguma coisa ali que nos chama a atenção e resolve tomar um atalho. A gente se desvia daquele caminho reto, né? Às vezes são decisões meio esquisitas que a gente toma na vida, e às vezes são decisões que pareciam muito seguras, mas por elas serem contrárias à lei de justiça, amor e fraternidade ensinada por Jesus, e que se identifica plenamente com as leis divinas, nós acabamos indo aí por atalhos tortuosos, não é? Então, quando a gente se desvia do caminho reto, a gente sofre, né? E aí acontece uma coisa: desviar do caminho é muito fácil, mas voltar já não é tão fácil assim. Só que não tem jeito, pessoal. Cada vez que nós saímos desse caminho trilhado por Jesus, forçosamente a gente acaba tendo que voltar, não é? E aí tem pessoas que se desviam tanto
tanto desse caminho que demoram uma encarnação inteira para voltar para a trilha correta. Às vezes elas desencarnam e na próxima vida elas continuam tentando se colocar no eixo de novo. Então, essas são causas anteriores de nossas aflições. A gente sofre hoje e não sabe por quê. A gente sofre porque se desviou no passado desse caminho, não é? Essas pessoas podem ter a impressão de que Deus as abandonou, mas isso não é verdade. Deus nunca nos abandona. Na verdade, nós é que nos afastamos dele. Quando nós fazemos uma coisa errada, Deus fica pacientemente nos esperando, consertarmos o próprio erro e tentarmos fazer alguma coisa para voltar para aquele caminho que estávamos trilhando antes. À medida que nós mudamos o nosso padrão mental, não é? No primeiro pensamento bom que nós tivermos, que seja um arrependimento, um remorso, uma boa vontade em querer modificar a própria vida, Deus vai nos auxiliar a sair daquele atalho e voltar então para aquele caminho certo. Existe uma história que eu gosto bastante, muito bonita. Eu não sei se é um poema, eu não sei, na verdade, nem o autor dela. Desde criança eu já leio, vocês devem conhecer isso, né? Chama Pegadas na Areia, né? Até se alguém souber depois quem que escreveu isso, manda para a gente, que eu não sei, né? Mas para quem não conhece, ou para quem já leu faz tempo e não se recorda direito, o que, que diz esse texto do Pegadas na Areia? Que uma noite um homem sonhou que estava caminhando na praia ao lado de Jesus, né? E aí, em uma grande tela na sua frente, apareciam cenas da vida dele, todas as cenas que ele tinha vivido, né? E em cada cena que passava, aquele homem via dois pares de pegadas na areia, um par dele caminhando e outro par de Jesus caminhando ao seu lado, não é? E aí, ele assistindo todo o desenrolar da vida, percebeu que nas cenas dos momentos mais difíceis que ele viveu, não é? Naqueles momentos de maior angústia, de maior sofrimento, só existia um par de pegadas, né? Como se justamente naqueles dias de sofrimento, naqueles dias duros, ele tivesse caminhado sozinho. Então ele perguntou a Jesus, que estava andando ao seu lado, por que que nos momentos mais difíceis da vida ele havia sido abandonado, né? E aí Jesus fala assim para ele: Ô meu filho, eu te amo e jamais te deixaria sozinho, ainda mais nas suas horas de provação e sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Olha só, né? Jesus nos carrega nos braços nos nossos momentos difíceis, né? Então, às vezes, se nós temos uma sensação de abandono, isso é coisa da nossa cabeça. Como eu falei, no primeiro pensamento que a gente conseguir se sintonizar com o mais alto, a gente vai perceber a presença amorosa de Jesus na nossa vida. Porque quando ele está sempre ao nosso lado, ele disse: estarei com vocês até o final dos tempos, não é? E quando nós mais precisamos, ele nos pega no colo e nos carrega nos braços, né? Então, por mais que nós achemos que a vida está sofrida, que a doença está chegando, que a tristeza está tentando invadir a nossa casa, é preciso confiar em Deus, pessoal. Ele sempre vai abrir uma porta, indicar um caminho, se fazer presente através de uma pessoa amiga, através de um conselho de um parente nosso, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, não é? Então, agora eu vou falar especificamente para você que está passando por algum tipo de problema, por algum momento difícil, não é? Se você está desempregado, se a sua situação financeira está muito penosa, não é? Se você está doente, se você cuida de alguém doente, se você vive um casamento difícil, se você tem problemas com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, não é? Ou qualquer outro tipo de obstáculo na vida, acredite com toda a sua força, Jesus está do seu lado. Tudo isso que você está vivendo vai passar, nada dura para sempre aqui na Terra, não é? E nós espíritas sabemos que os grandes desafios da vida são lições necessárias, são lições adequadas à nossa necessidade de aprendizado. Muitas vezes, antes
antes de reencarnarmos, nós pedimos para sofrer determinada doença, para nos relacionarmos com aquela pessoa que vai nos trazer um grau de dificuldade muito grande no dia a dia. Nós pedimos para passar por carências materiais, não é? Então, nós nos esquecemos disso, mas isso é benéfico para o nosso espírito. A boa notícia é que Deus permite que nós experimentemos tudo isso amparados pela misericórdia de Jesus, não é? Só que mesmo acreditando, então, na força da oração, na força da proteção de Jesus, não podemos esquecer do título dessa palestra, né? Qual é que é? Eu falei lá no comecinho dela, esforço e oração. Né? Então, vamos confiar em Deus, é lógico. Vamos pedir a sua ajuda através da nossa prece, mas também vamos agir, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, não é? Mesmo que por conta das mil tribulações que vivamos, a nossa parte seja somente orar. Tem pessoas que passam por momentos tão peculiares na vida que a única coisa que elas conseguem fazer é orar. Então, nesses momentos, vamos orar com fé, não é? E, à medida do possível, vamos agir, vamos trabalhar para melhorar o quadro ruim que provisoriamente estamos enfrentando, porque, como eu falei, nada dura para sempre, tudo passa, não é? Então, que a gente tenha certeza de que Jesus está ao nosso lado, de que Deus olha por nós de todas as maneiras possíveis. Às vezes, um obstáculo é um livramento de uma situação ruim mais para frente. Às vezes, aquilo que limita a nossa vida, uma doença, uma dificuldade financeira que não me permite ir em algum lugar, está evitando um grande problema que eu teria se eu fosse para aquele lugar. A doença que me prende na cama pode servir como um momento de reflexão para mim. Tudo tem o seu lado positivo. Por quê? Porque Deus não nos impõe sofrimentos, Deus nos impõe aprendizados, e dentro da sua misericórdia e do seu amor infinitos, tudo isso certamente contribui para o nosso bem. Que nós tenhamos a certeza disso, tenhamos a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado e que você, meu irmão ou minha irmã, que está passando por algum tipo de sofrimento, lembre-se dessa historinha da pegadas na areia. Nesse momento, Jesus está te carregando no colo. Acredite nisso. Obrigado pela atenção de vocês. Muita paz para todos. Nós agradecemos ao Marcos que nos trouxe essa mensagem de tanta esperança, de tanto esclarecimento. E chegou o momento de nós nos unirmos em vibrações e vibrar, transmitir tudo que nós temos de melhor através do nosso pensamento em benefício da humanidade. Por isso nós vamos vibrando amor, amor ao nosso planeta, paz, entendimento, harmonia, respeito, compreensão, para que os povos possam se ajudar, se respeitar. Vamos pensando nesse instante, nesses países em guerra, nessas populações que estão passando por esses momentos tão difíceis. Vamos vibrando força, coragem, bom ânimo a todas elas. Vibrando para que as nações que têm o poder nas mãos possam intervir, trabalhando e promovendo a paz. E que esses, Senhor, dirigentes, que ainda tão iludidos pela ganância e pelo poder, promovem a guerra, possam se dar conta do mal que estão fazendo. Vamos pensar agora nos doentes, que eles possam receber as nossas vibrações de saúde, que sintam nesse instante o lenitivo para suas dores, que eles possam ter esperança em seus corações. E aqueles, Senhor, que já estão passando por fase terminal de doenças, que tenham a resignação e a fé e a certeza de que continuam amparados e de que a morte é só do corpo e de que retornaremos à pátria espiritual. Então, que o bom ânimo, que a coragem e a fé envolvam esses irmãos e seus familiares. Vamos nos lembrando agora
de todos os profissionais de saúde que possam realmente trabalhar com amor em seus corações, para que sejam inspirados pelos médicos espirituais, encontrando o diagnóstico correto, prescrevendo a medicação adequada, que possam estar sempre estudando, se empenhando para auxiliar essa humanidade que necessita dessa ajuda médica. E vamos também lembrando dos doentes, Senhor, que não têm condição nenhuma de serem atendidos pelos médicos. Vamos vibrando fé e força para que a esperança e a fé no coração dessas pessoas permitam que os médicos espirituais possam atendê-los. Vamos nos lembrando dos lares, que haja harmonia, que haja amor, que haja compreensão, responsabilidade dos pais, e que todos os lares sejam realmente aquele núcleo familiar de aprendizado e de respeito. Mas aqueles lares em desajuste, vibremos harmonia, vibremos entendimento. Vamos pensando agora em todas as pessoas que trabalham pelo bem, que elas possam, Senhor, perseverar, se fortalecer, vencer os desafios e auxiliar tantas pessoas necessitadas do pão material, do pão espiritual, do agasalho. E vamos, nesse momento, rogando a Deus que possa enviar assim os seus mensageiros até os nossos lares. Que essa equipe espiritual esteja amparando a cada um de nós, que esteja presente nesse momento, envolvendo também os nossos familiares que não estão conosco, os nossos parentes, os nossos amigos, todas as pessoas que nós sabemos necessitarem dessas vibrações de força. Que todos possam abrir os seus corações para a fé, nessa certeza de que Jesus nos carrega nos momentos mais difíceis. Nós vamos nos entregando nesse instante a Jesus. Jesus que conhece a cada um de nós pelo nome. Jesus que sabe das nossas deficiências, das nossas necessidades, mas nós temos essa necessidade de falar para Jesus o que está acontecendo conosco, de exercitar a nossa a nossa humildade em se colocar nessa posição de pedintes e rogar a Jesus que nesse instante nos fortaleça, para que possamos crescer em entendimento, crescer na fé, e que assim possamos receber, através do passe que as equipes enviadas por eles chegaram até nós, irão nos transmitir. Essas equipes que se dividem, algumas fluidificando a água que colocamos aqui ao nosso redor, que a água possa absorver essas energias benéficas e se transformar no remédio, naquilo que nós precisamos para o refazimento do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa mente. E enquanto isso, a equipe desses outros benfeitores derramam sobre nós fluidos benéficos, como se uma cascata colorida fosse se derramando do alto de nossa cabeça, e envolvendo ombros, braços, pernas e pés. E nós fôssemos absorvendo como uma esponja essas energias que vão transformando as células doentes em células saudáveis, que vão tirando o desequilíbrio orgânico, que vão cuidando da nossa saúde mental, espiritual, física,
que vão preenchendo nosso coração de fé, de amor, de esperança, de alegria, de confiança. Essas energias que nos envolvem e que permanecem conosco através dos nossos bons pensamentos, da nossa oração, da nossa ligação com esses benfeitores amigos. E assim, sentindo esse bem-estar, sentindo essa gratidão por tudo que estamos recebendo nesse momento, nós nos despedimos em paz, agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui em nome dele, em nome de Jesus. A oportunidade de sempre recomeçarmos, que nós possamos sair hoje daqui fortalecidos na esperança de que amanhã será um dia melhor e que nós teremos condições de aproveitar essas oportunidades de crescimento. Que assim seja, graças a Deus.